Pois é, senhores, eu estava aqui analisando, se vocês perceberam, tivemos aí houveram três tentativas para tornar o Acre uma república. Aproxima aqui para mim. Vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Eu estou te chamando. Isso, garoto. Imagine, senhores, imaginem. Três tentativas para tornar um pedaço de terra uma república. Como assim? O Acre tentou, na verdade os aventureiros, Luiz Galvez e o Nery, Silvério Nery, tentaram tomar o Acre, aproveitar a situação e instalar uma república. Pequeno território. E se desse certo, rapaz, ia ser diferente. Mas aí, Plácido de Castro, tendo o apoio do governo brasileiro e de tropas, foram lá e conseguiram, então, negociar. Através do Tratado de Petrópolis, em 1903, a Bolívia acabou cedendo esse território, que era o sul da Bolívia. Então, a assistência boliviana demorava muito para poder chegar até aquela área. E quando houve a imigração de nordestinos para a região, para cortar a seringa, isso a partir de 1870, foram várias migrações, esses nordestinos acabaram adentrando o território boliviano, que é o Acre. E aí, era uma região muito rica, inclusive, em goma elástica. E aí, o governo boliviano percebeu que tinha muitos forasteiros brasileiros, criou ali uma aduana. Para quê? Para cobrar os impostos. Brasileiros não aceitaram. Inclusive, o governo do Amazonas incentivou a revolta. E aí, o Luiz Galvez foi para lá, tentou dar um golpe, não conseguiu. Até que Plácido de Castro conseguiu. Mas aí, depois de vários conflitos, três tentativas, o Brasil senta à mesa, conversa com os representantes e aí assina o Tratado de Petrópolis, se comprometendo na verdade, o Brasil compra a região por 2 milhões de libras esterlinas, ainda dá um presente, que é um cavalo. Mas se compromete nesse contrato, nessa venda, de construir a estrada de ferro Madeira Mamoré. E ela vai ser, então, realizada em 1907, quando chega aqui a May Jake Randolph, para concluir em 1912 a ferrovia. E ela vai ser utilizada até 1971. E se fosse hoje? Bom, se fosse hoje, teria o aval ainda mediante o contrato, tá bom? Essa foi aquela explicação. Chega no quadro agora, vamos para aquela revisão de 5 minutos. Brasil no contexto da segunda Revolução Industrial. Beleza. Na América do Sul, uma guerra remodela o mapa político, que seria essa possível guerra do Brasil com o Acre, com o apoio dos Estados Unidos. Porque a Bolívia, ela queria o Brasil com a Bolívia, não o Brasil com o Acre. O Brasil com a Bolívia. Porque a Bolívia queria dar a concessão dessa região para os Estados Unidos. O Brasil, então, se apressou e negociou e comprou a área. A Guerra do Pacífico, que aconteceu em 1879 e 1980, foi contra Bolívia, Peru e o Chile. O Chile acaba combatendo ali a região do Peru da Bolívia, inclusive tira o acesso da Bolívia pelo Pacífico. O único jeito agora é a Bolívia utilizar os rios amazônicos para poder escoar o seu produto. E é isso que vai dar problema. As ferrovias contribuem muito para o desenvolvimento do Brasil. Isso no decorrer da década de 1870, quando elas foram criadas. Lembram vocês que a primeira ferrovia foi criada em 1854, no Rio de Janeiro. A ferrovia Dona Leopoldina. Certinho? Vamos lá. Primeiras tentativas. Navegando pelos rios Beni e Madre de Deus, Guaporé e Mamoré, na fronteira desse país com o Brasil, atingia-se o Madeira e, superando os seus trechos encachoeirados, navegando em direção ao rio Amazonas, e daí se chegava até o oceano. Então, as dezenas de embarcações
que desciam os rios Madre de Dios e Rubene, chegava até o Mamoré e depois Madeira, depois o Atlântico, era um serviço ciclópico. Os caras desciam ali com suas produções, levavam meses navegando pelos rios, contornando as áreas encachoeiradas, tirando e colocando a mercadoria até chegar no Atlântico. E depois comprava um produto industrializado, navegava o rio acima. Então, basicamente, era o dobro do tempo. Se levava 4 meses, agora são 8 meses subindo. Os engenheiros da firma construtora, que foi contratada pelo Churchill em 1871, a empresa Public Works Construction Company, a Construction. Em 1878 foi contratada a empresa Pitt Collins, da Filadélfia, que devido a ter enfrentado a mata fechada, insetos e doenças, inundações, parece que tudo estava conspirando contra a execução dessa obra. Sem contar que também teve a Dorsey Kendry e a Red Bryce. No total, então, foram Public Works, Dorsey Kendry, Red Bryce, Pitt Collins, 5 empresas. 5 empresas que tentaram a construção da ferrovia Madeira-Mamoré. Houve a assinatura do Tratado de Petrópolis, apoiado pelos barões da borracha brasileira, da Amazônia, né? Luiz Galvez, ele vai proclamar a Primeira República do Acre. E aí Silvério Nério vai proclamar a Segunda República do Acre. Até que a Terceira República, ela vai ser, não mais, Plácido de Castro proclamaram em 1800 a Terceira República, né? Mas não vai ser república, vai ser um território independente. Então, 3 grandes personagens: Luiz Galvez, Silvério Neri e Plácido de Castro. Os caras que têm o nome marcado na história da criação do Acre. Fechou? Bom, aluno, daqui a pouco eu volto para fazer a correção da atividade, tá bom? Não sai daí, é muito rápido. Tchau, tchau. Ok, alunos. Eu tenho certeza que vocês leram e releram as questões e aí souberam muito bem responder qual vai ser a alternativa correta. Correto? Vamos lá, então? Na primeira questão, ela diz o seguinte. Vamos fazer a leitura desse enunciado. O noroeste boliviano e o Rio Madeira já estavam sendo usada como um corredor de importação e exportação pelos bolivianos. No final do século XIX, a fim de ter como escoar sua produção para os países compradores, navegando pelos rios Beni e Madre de Dios, pertencentes ao território boliviano, Iguaporé e Mamoré, na fronteira desse país com o Brasil, atingia-se o Madeira. Pergunta. Qual as dificuldades naturais que existiam que levou a Bolívia a querer construir uma ferrovia em terras brasileiras? No Rio Amazonas, existia um trecho encachoeirado que dificultava o acesso ao Rio Madeira e daí ao Oceano Atlântico. B. No Rio Madeira, no Rio Madre de Dios, existia um trecho emburacado que dificultava o acesso ao Rio Mamoré e daí ao Rio Madeira. C. No Rio Madeira existia um trecho encachoeirado que dificultava o acesso ao Rio Amazonas e daí ao Oceano Atlântico. Letra D. No Rio Madeira existia um trecho encachoeirado que dificultava o acesso ao Rio Amazonas e daí ao Oceano Pacífico. Letra E. No Rio Mamoré existia um trecho encachoeirado que dificultava o acesso ao Rio Amazonas e daí ao Oceano Pacífico. Aluno, essa pergunta, vem para mim, essa pergunta, ela é uma pergunta universitária, é de alto nível. Por que eu falo isso? Vejam só, se você acompanhou a aula, se você estudou,
Se você já tem alguma leitura referente a esse assunto, vai saber marcar. Agora, se não souber de nada, eu só lamento. Não vai conseguir marcar. Porque se fala Oceano Pacífico, se fala Oceano Atlântico, Rio Madeira, Rio Mamoré, Rio Guaporé, Madre de Deus, Rio Bene, eu tenho que saber como que delineou essa história. O início, o meio e o fim. Como que era realmente esses fatos? Se eu não assisti a aula, se eu não fiz os resumos, se eu não fiz as anotações, eu perdi. E essa questão é uma questão de alto nível para concurso público. Então, quem mora em Rondônia, quem mora na região, tem por obrigação de saber. Agora, quem vem de fora prestar concurso para os nossos órgãos estaduais ou municipais e pegar uma questão dessa daí, ele não vai saber responder. Eu tenho certeza. Fechou? Vamos lá comigo? Resposta dessa questão é a letra C. Olha só, eu vou voltar aqui na pergunta. Qual a dificuldade, quais as dificuldades naturais que existiam e que levou a Bolívia a querer construir uma ferrovia em terras brasileiras? No Rio Madeira, existia um trecho encachoeirado que dificultava o acesso ao Rio Amazonas e daí ao Atlântico. De fato, de Porto Velho aqui para cima, até chegarmos ali antes do Mamoré, você vai ver várias quedas d'água. A Cachoeira dos Morrinhos, do Macaco, Caldeirão, tem todo o nome, as cachoeiras, até chegar em Guajará. Fechou? Essa aí tá fácil, para quem estudou, para quem conhece o assunto. Assim que desceu o Rio Madeira, no ano de 1861, a serviço do governo boliviano, ele vai sugerir a canalização ou a construção de ferrovia entre as Cachoeiras de Guajará-Mirim a Santo Antônio. Ele vai sugerir canalizar. Canalizar é tornar o rio navegável, tirar os obstáculos, as pedras, etc. Mas tinha maquinário para isso naquela época? De quem nós estamos falando? A. Churchill. B. Thomas Collins. C. Percival Farquhar. D. Barão de Mauá. Ou E. Quetinho Quevedo. Meu aluno ali já falou que é Quetinho Quevedo. Letra E. É ele que vai sugerir. Será que ficou marcado na mente desse aluno? Quetinho Quevedo, ele teve a ideia de canalizar o rio. Olha lá. Pronto, acertou. Parabéns. Parabéns. Está prestando atenção na aula. Parabéns. Olha as palmas. Parabéns. Pois é. Imagine, senhores, canalizar o rio, tornar navegável, abrir um canal, fazer um canal, estabelecer um canal para que as embarcações a vapores de alto calado pudesse adentrar nossos rios. Ia ser muito mais caro se você fosse canalizar. Mas também teve a ideia de construir uma ferrovia beirando os rios, contornando os trechos encachoeirados. Aí era mais inviável. Tanto é que foi isso que foi feito. Próxima questão. Em função de necessidade diversa, tanto do Brasil quanto da Bolívia, em vencer esse trecho encachoeirado do Rio Madeira, foi criada em 1871, sob a direção de George A. Churchill, a Madeira Mamoré Railway Company Limitada. Sendo que a primeira equipe de engenheiros aportou em Santo Antônio em 1872. Pergunta: o que a empresa inglesa Public Works Construction Company, que chegou em Santo Antônio em 6 de julho de 1882, concluiu
após a sua chegada? Bom, eles vieram em embarcações a vapor. Desembarcaram em Santo Antônio. Ficaram ali em cima de algumas pedras. Nós temos imagens, inclusive, que mostram esses engenheiros olhando o tipo de rocha, vendo a dimensão. Será que são essas mesmas rochas que estão aqui para cima? Será que são essa mesma dificuldade que nós estamos vendo agora em Santo Antônio? Porque, olha, quem conheceu Santo Antônio até 2006, via aquele mundo de pedras, rochas, né? Aquele mundo de rochas. E imagina como destruiu isso. Ia levar muito tempo. Bom, o que então essa empresa avalia? Fizeram o levantamento da região e concluíram que seria melhor canalizar de madeira. B, concluíram que há uma transferência da administração da ferrovia seria melhor para a região que hoje é Porto Velho. C, após assentarem apenas 7 km de ferrovia e com a morte de muitos trabalhadores, abandonaram a obra. D, fizeram o levantamento da região por alguns meses e concluíram que a construção da ferrovia seria impraticável. Letra E, construíram um hospital da Candelária para vencer as doenças endêmicas da região, principalmente a malária. A resposta correta? Letra E, D. Esses engenheiros que aportaram aqui, no dia 6 de julho de 72, eles concluíram, fizeram o levantamento da região, ficaram alguns meses, fizeram um estudo prévio, ali próximo de Santo Antônio, e concluíram que a construção da ferrovia seria impraticável. Professor, como assim, professor? Como que esses engenheiros, eles mencionaram que seria impossível, impraticável a construção, e por que o fizeram? E por que o fizeram? E por que o fizeram? O mundo capitalista estava dando os seus retoques aqui na Amazônia. Era necessário. Senhores, para ter uma ideia, os caras construíram ferrovia em pleno deserto. Por que numa mata dessa fechada não vão construir? Para! E os caras foram ousados e tentaram vencer a natureza. Muitos irão pagar com suas vidas. O Hospital da Candelária vai ser sim construído. Como também vai ser construído e inaugurado o cemitério da Candelária. Muitos vão morrer, vitimados pela malária, beriberi, febre amarela, febre tifoide, cólera, até ataque indígena. Não foi fácil. Muitas vidas foram ceifadas. Se encontram hoje as suas lápides lá no cemitério da Candelária. E a história permanece. Na verdade, a memória eterniza a história vivida pelo nosso antepassado. Essa foi a nossa aula. Tchau, tchau.